cantei um corinho que diz assim: a minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz, tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu caminhando vou para a cidade santa, eu caminhando vou para a cidade santa, eu caminhando vou. Aleluia. Isso é um pupurri que vai longe, não é? Mas também só os mais antigos conhecem. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Lemos hoje o Salmo 126. É um salmo muito, muito, muito interessante, curtinho, mas interessantíssimos. Aqui nós temos o livro de Salmo. O livro de Salmo levou a sua construção, a sua elaboração 1 milênio. Nós temos, por exemplo, se não me engano, o Salmo 90, Salmo de Moisés. Moisés viveu 1500 anos antes. E aqui nós temos esse salmo que acontece depois do cativeiro babilônico, ano 500. Então, 1500 antes de Cristo a 500 anos de Cristo são 1000 anos. Só o Senhor é Deus. Só a sua infinita misericórdia, só o seu eterno juízo, só a sua constante vigilância permite que algo assim aconteça. E falamos dos Salmos. Imagine a Bíblia toda. Quantas gerações se passaram? Quantas vezes o mundo, como diz hoje em dia, deu voltas? Quantas vezes as circunstâncias foram diferenciadas? Quantos conceitos foram alterados? Quantos pensamentos foram aperfeiçoados? Outros, de repente, desapareceram. A palavra do Senhor, eficaz durante todo esse período. Eu não sei se você é branco, ou é preto, amarelo, ou azul, de direita, de esquerda, de centro. Olha, nada disso altera a eficácia da palavra de Deus. Em que importem as diferenças, em que importem os conceitos, e que importem os sentimentos, a palavra de Deus é eficaz. O mundo tem mudado com uma alteração, com uma velocidade inadmissível. A palavra de Deus é eficaz. Há poucos dias eu recebi agora eu não sei, um recado no WhatsApp, falando a respeito do termo amanhã é dia de branco, porque isso é uma terminologia que o pessoal declara ser racista. Aí você corre na história, isso é para verificarmos a eficácia da palavra de Deus e a mudança dos conceitos. Se você corre na história, e não muito longe, na década de 30, na sexta-feira, o pessoal, no domingo, perdão, que segunda-feira é o dia de trabalho, olha, amanhã é dia de branco. Porque na segunda-feira começava o trabalho. E naquela época, a moda era usar terno de linho branco, com chapéu branco. O povo trabalhador vivia de branco. E aí tem o nome, olha, amanhã é dia de branco. Como o conceito mudou. A palavra de Deus é eterna, dura para sempre. Eu me recordo que em 1964 foi a Revolução. 1968, 4 anos depois, o mundo estava trovejando, relâmpagos e trovoadas. Todo mundo estava triste, contestando. A mocidade trouxe o movimento hippie, que era uma loucura. Agradava e era moda para aquelas pessoas andarem diferente, andarem contra os conceitos,
pensarem de forma diferenciada, a palavra de Deus é eficaz, dura para sempre. Os corações que se amarguraram naquela época se amarguram hoje. O buraco que tinha no coração daquele povo, que é o pedaço de Deus que falta à humanidade, continua hoje. A palavra de Deus é eficaz, não muda. As suas ansiedades pretéritas são diferentes hoje, mas Deus é o mesmo. A profissão de aeromoça era o que era mais desejado entre as moças, vamos dizer, de classe média, queriam voar de avião. Era um evento que, irmãos, não era fácil, não. Entrar num voo da Varig era um negócio de luxo. Um jantar num voo da Varig, nossa, era como se você estivesse num restaurante de 5 estrelas. Pouquíssimas eram as pessoas que utilizavam os voos da Varig, né? Varig. O conceito mudou. Hoje virou um modal de transporte de massa. As dificuldades, muitas desapareceram, outras surgiram. O Senhor Jesus é o mesmo. Não mudou. Os valores não mudaram. E hoje vivemos mais um momento tenebroso de insatisfação do mundo em geral, com, parece que um compromisso de se quebrarem e se destruírem todos os valores da sociedade. Quando digo valores, valores mesmos. Bens inegociáveis. Bens da vida. Hoje que não se querem casar, temos uma revolução que dizem ser sexual. Eu digo que é uma revolução mental. Satanás atacou a cabeça da humanidade. E as pessoas, nessa confusão que se formou, se suicidam, querem trocar de sexo. Nossa, guerreia contra pais e contra mães e contra irmãos. O mundo tem virado uma dificuldade tremenda. Tem jovens que se cortam, só faltam se degolar. Num procedimento que, se analisarmos em condições normais de temperatura e pressão, é uma anormalidade. Mas isso tem acontecido, irmãos, aos montes. E não acontecem, como nós dizemos, no mundo, estamos vendo isso dentro das igrejas. Não há fidelidade, não há confidencialidade, não há um amor leal, não há lealdade. Foi sumindo. Vivemos numa guerra pessoal. Uns guerreiam contra si mesmos e vivemos numa guerra bilateral de uns contra os outros. Não há paz. Não há paz. E parece que o mundo caminha dia após dia na busca de confusão. Os que detêm poder querem fazer confusão. Os que são subjugados querem fazer confusão. Há um mal-estar muito grande nos dias de hoje. A maldade parece que tomou conta de uma maneira tal que o descontrole decorrente da maldade se tornou autoridade entre as nações. Todos estão confusos. O mal tem tomado conta de todos os eventos da humanidade, inclusive daquilo que chamamos cabeças pensantes. E vivemos esse mal-estar. E vivemos essa disposição doentia das pessoas em todo canto. Não há paz. Só nós podemos dizer: a minha alma está cheia de paz, porque o Senhor Jesus é a nossa paz. Agora, para que tenhamos paz e paz com Deus e paz na vida, para que possamos ser bem-sucedidos, e eu quero dizer bem-sucedidos
espiritualmente falando. Porque só é bem-sucedido materialmente quem o é espiritualmente. Porque ser bem-sucedido materialmente não é quantidade patrimonial imensa, nem pouca. É o sentimento no coração de saciedade que o Senhor Jesus proporciona a cada um de nós, segundo aquilo que Ele nos atribuiu, aquilo que Ele nos distribuiu e aquilo que nos pôs como mordomos. É um conceito diferenciado. Por isso você encontra pessoas que financeiramente, aparentemente paupérrimas e muito felizes. E pessoas milionárias se suicidando, tristes, confusas, completamente incompreensíveis. Eu tenho conversado com pessoas aparentemente bem-sucedidas que eu não consigo perceber o que elas querem. Tamanha confusão na cabeça, tamanha um negócio assim que, irmãos, só o Senhor, com a sua misericórdia tremenda, pode solucionar. Por quê? Porque não há paz. O povo aqui de Israel, nesse Salmo 126, diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. A maior alegria dos nossos tempos é quando pudermos identificar multidões e multidões entregando a sua vida ao Senhor e dizer: estou como os que sonham. Porque há necessidade de se livrar da escravidão do pecado, da escravidão da angústia, da escravidão da incerteza, da escravidão da confusão. Só o Senhor livra disso. Tem pessoas que são tão escravas do pecado, tão embaçadas pelo pecado, tão entranhadas do pecado que, quinta-feira eu falei, tornaram-se pessoas tóxicas. Fazem mal para si mesmo e fazem mal para todos com quem ela convive. Ela é capaz de, no ambiente de paz, trazer guerra. No ambiente de tranquilidade, trazer dificuldade. No ambiente pacífico, trazer violência. Escravo do pecado. E não conseguem se libertar disso. São pessoas ácidas. São pessoas tóxicas. São pessoas que conseguem o tempo todo olhar o erro dos outros, mas não olham os dela. Não tem autocontrole. Não tem paz. O grande momento do ser humano é viver como os que sonham. E por que sonhavam? Porque viveram um momento de tremenda tribulação. Perderam sua terra, perderam sua pátria, perderam sua parentela, homens perderam esposas, filhos perderam pais, viveram angústias do cativeiro, foram oprimidos pelo Estado opressor, presos, maltratados, muitos mortos, viveram um período terrível. E quando você chega à conclusão de que você nada é, de que você nada pode, de que você nada merece, e sobretudo, de que você é verdadeiramente um pecador, você está preparado para vislumbrar o poder da misericórdia do Senhor. Com um potencial tremendo, você está ansioso para tanto. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Mas depende de você querer.
Depende de você chegar à conclusão em um determinado momento da sua vida que não há solução para nada senão através de Deus. E o povo aqui vivia essa circunstância. E aí há a transformação. E eles disseram assim, então, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Isso aqui é tremendamente forte. Não foi grandes coisas fez o Senhor por nós. Foi grandes coisas, maravilhosas coisas foram feitas pelo Senhor em benefício deles. A sua nova expressão de vida, o seu novo olhar alegre, a sua nova vida com Deus, ela é admirada pelos que estão ao lado de vocês. E é através do teu novo testemunho que eles também vão buscar essa vitória. Não se esqueçam disso. 24 horas por dia, Satanás está em nosso encalço, mas também 24 horas por dia tem pecador admirando o teu proceder e vai se entregar ao Senhor Jesus, buscar a vida que você tem através dessa vigilância. Precisamos entender isso. Eu nunca fui pregador, nunca fui assim um sujeito de grandes evangelismos, não. Eu sempre tive assim uma tendência mais restrita, mais contido. A minha profissão se desenvolveu em área de gestão, administração, essa coisa, e Deus me abençoou muito. E eu acabava que não tinha nem muita oportunidade de estar pregando. Eu falava da igreja, para amigos, isso e aquilo, mas o meu trabalho, na verdade, eram 12 horas dentro de uma máquina de computador, fazendo planejamento estratégico, planejamento financeiro, fazendo essas coisas. Eu não tinha tempo de outras coisas. E tinham pessoas que trabalhavam comigo. O tempo foi passando, e aí você escuta os testemunhos, não é? E começavam a aparecer pessoas que não eram crentes, que ficavam crentes, e eu só olhando, mas ainda não tinha descoberto como aquilo acontecia. E depois um e outro dizia, pô, Ferreira, o pessoal olha aí como é que a tua vida vai para frente, como é que você consegue gerir isso tudo, você não está em farra, você não está nisso, não está aquilo. As pessoas ficam te vigiando e muitos mudam de opinião. Eu trabalho hoje com uma moça que já trabalho com ela, sei lá, 30, 35 anos. Ela acabou, está na igreja, frequentando a igreja presbiteriana nos Estados Unidos, e ela falando com uma outra moça disse, não, eu fiquei convencido que o melhor caminho é por aqui, porque o Ferreira é um sujeito admirável, foi o termo que ela usou. Não que seja admirável, mas que não tem uma vida de pecado, não vivo no pecado. E não é porque eu sou bom, não, é porque a misericórdia do Senhor é tremenda. Ele nos traz livramento de tudo. Ele nos evita as más companhias. Nós precisamos ter sensibilidade do Espírito Santo para também avaliar. Mas Ele nos guarda de tudo e nos faz mais dos que vencedores. E coloca um sorriso na nossa alma, que passamos eternamente sorrindo, vivendo em paz, porque um dia Ele nos livrou daquele cativeiro do pecado. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu preciso, como diz o outro, olhar para o retrovisor e ver as maravilhosas bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado, em tudo. Em tudo. Quantos livramentos o Senhor nos deu, quantas alegrias o Senhor nos deu. E à medida que somos um pouco mais velhos, podemos avaliar melhor esse resultado. Porque dia a dia, em verdade, o Senhor nos tem guardado.
nos tem protegido. Há a necessidade de fazermos a nossa parte. Faz-nos, Senhor, regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. E aqui ele dá uma indicação muito importante. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. A vida, irmãos, é um tanto agrícola, na medida em que necessariamente eu preciso semear para, eventualmente, colher. Eu faço sacrifício, eu faço esforço, e o Senhor nos traz o resultado. Um dos atritos que eu tinha muito, quando eu trabalhava com os orçamentos das empresas, é que eu falava, eu controlo custos, eu não faço receita. E aparecia cada gráfico mais poderoso de receita, que cada um trazia um mais poderoso do que o outro. Eu olhava e falava, olha, corta em 30%. Mas como? Foi o meu sentimento, corta em 30%. E eles ficavam, agora cortem o gasto em 40%. Porque eu estava botando uma rentabilidade de 10 ali e estava cortando o custo, porque o custo você corta. O sacrifício você é capaz de fazer. A receita é a misericórdia do Senhor. Há dias que você fatura, há dias que você não fatura, há dias que a receita bate a despesa, há dias que a despesa ultrapassa a receita e você não tem gerência sobre isso. Você tem que estar controlando. A vida é investir. A receita é a bênção de Deus. Você só tem a receita porque Ele é infinitamente misericordioso para suprir as nossas necessidades. Isso é o dia a dia da nossa vida. Porque o agricultor planta, cultiva, trata a terra, faz tudo direitinho. Mas quem dá o crescimento, quem faz germinar, é Deus. A ciência tem avançado em todos os campos. Eu me recordo que quando aquele presidente da República, o último militar, João Batista Figueiredo, teve um problema cardíaco, ele foi para um hospital na época em Cleveland, nos Estados Unidos, para fazer a sua cirurgia. Ficou lá 45 dias. O homem, quando voltou pela metade. E como é que você se sente? Ele dizia, eu estou me sentindo que nem um franguinho aberto lá na máquina de... Ficou completamente deprimido, voltou, acabou seu governo e pouco tempo depois morreu. E os médicos disseram que aquela morte era uma consequência natural daquele tipo de cirurgia que ele fez, que era uma cirurgia muito violenta e que deixavam efeitos colaterais, porque a tecnologia daquela época era outra. Hoje você faz um infarto, o pessoal faz um cateterismo, olha direitinho, coloca 1, 2, 3, 4 stents, você está operado. Sai em pé no outro dia do hospital. Tem uns que saem no mesmo dia, colocam o stent de manhã e à tarde está indo para casa. A ciência tem aumentado. Mas só o Deus que cuida da ciência e cuida de você te traz a vitória. Porque tem muitos que estão lá colocando o stent e na hora que coloca, ficam na mesa. Deus não mudou. A vida pertence a Ele. Todo investimento que você fizer, saiba que o gerenciamento adequado, que o crescimento adequado é de Deus. Tudo tem crescido, mas ninguém consegue gerar a vida. Esse é um segredo de Deus, é um milagre de Deus.
Deus continua sendo Deus. E eu, simples criatura, que tenho tido, pela sua misericórdia e pela sua benevolência, a graça de ser chamado filho de Deus, o milagre de que a sua presença penetrou a minha alma e que eu sou feliz, sou herdeiro e co-herdeiro de Cristo, estarei no céu, vivendo com Ele por toda a eternidade, em paz, em graça, em alegria, em misericórdia infinita e em tudo aquilo mais de poderoso e maravilhoso que o meu entendimento não consegue alcançar. Mas é preciso semear. O semear em lágrimas é em sacrifício. E muitas vezes em lágrimas propriamente dito. Orando, jejuando, buscando a sua presença, buscando o seu socorro, porque não se iludam. E digo isso de uma maneira mais especial para aqueles que são mais novos. Porque a vida é muito interessante. Você passa talvez até os 50 anos só galgando posições, obtendo posições melhores a cada dia, correspondendo ao esforço que você faz. Mas depois chega uma determinada idade em que você estaciona, até porque já alcançou praticamente tudo. E a partir dali, você começa a pensar na substituição, porque você não é eterno. Então, aquele que tem 60 anos, já começa a sentir, eu vou me aposentar, vou perder essa posição. É um ponto natural da vida. O que eu quero dizer com isso? Na vida eu tenho conquistas, e na vida eu tenho que abrir mãos de determinados ganhos também. Só quem consola é o Senhor. Eu conheci amigos que trabalharam comigo, que se aposentaram, 2, 3 anos depois morreram. Porque não conseguiram viver sem aquelas circunstâncias anteriores. Faltou Deus para preencher aquele espaço que é só de Deus no coração, que nos revitaliza com alegria, paz, segurança e felicidade. E como alcançamos isso? Em uma vida que a colocamos sempre nas mãos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é capaz de trazer paz em todos os momentos da vida, em todas as idades da vida, em todas as circunstâncias da vida. Ele dá paz. Ele é um Deus de paz. Eu preciso entender isso. Sempre, sempre e sempre. E eu preciso testemunhar a respeito dessa paz, tendo um bom procedimento, tendo um bom comportamento, sendo efetivamente útil nos locais em que estiver, porque eu também sou cidadão da terra, e é aqui que eu tenho que prestar um belo testemunho do Senhor, porque sou cidadão da terra que vou morar no céu, sou cidadão da terra que também sou cidadão do céu, e que preciso demonstrar a todos os demais cidadãos da terra que o céu é excelente, mas que no céu não entra pecado, no céu não entra angústia, no céu não entra dor, não há coração entristecido, no céu não tem desgraçados, não tem. Não tem mendigos, não tem aflitos, não tem. O que você vê na terra, jamais verá no céu. E só você nessa terra, como boca de Deus, como homem de Deus, poderá proporcionar ou criar alternativas plausíveis para aqueles que não detêm essa paz, venham a ter possibilidade de um dia gozá-las. Essa é uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade minha, e precisamos ser cuidadosos quanto a isso.
Em momentos alguns da vida, vocês encontrarão inimigos, mas não inimigos que vocês fizeram, inimigos que surgem. Eu não devo criar inimigos, eu não devo criar polêmicas que têm por objetivo gerar inimizades. Agora, nem por isso você deixará de ter inimigos, porque ao teu lado vão aparecer alguns sempre, sempre. É a vida que é assim. A boa graça de Jesus Cristo é que nos permite vencer esses embates. E caminhando, caminhando, você vai para Canaã. E quando você olha para trás, você vê o insucesso de muitos. Você vê realmente a desgraça de muitos. Porque é assim a vida. A vida é difícil, a vida é terrível, a vida é inconstante, a vida é insegura, a vida é doentia. Só a misericórdia do Senhor nos faz trafegar por esse caminho. Porque o caminho estreito que nos leva ao céu, ele está dentro do caminho largo, com todas as suas maldades. O caminho estreito não é um caminho, existe um quadro que colocam dois caminhos, um estreito e um largo. O estreito só tem santinhos e o largo os pecadores. Não, os santos estão no seio dos pecadores para dar a mensagem, para transmitir a pureza de Cristo. E daí retirar de lá e trazer para dentro do verdadeiro caminho. Essa é a nossa função. Por isso, só Jesus nos guarda. Felicidade só em Cristo Jesus. Não há outro caminho. E precisamos nos preservar, porque pisar no outro caminho é só questão de esticar o pezinho um pouco. Mas que possamos sempre viver em sonho. E saber que a nossa vida é uma vida de desenvolvimento constante. Aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, voltará, veja o termo, sem dúvidas com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O trabalho que você faz de maneira santa, pura, apresentável perante o Senhor Jesus dia e noite, noite e dia, vai te gerar bons resultados. Gera bons resultados aqui durante a sua vida terrena e resultados tremendamente superiores na vida celestial. Graça por sobre graça, somente com o Senhor Jesus. Esse texto, irmãos, nos demonstra, dentre outras coisas que poderíamos trabalhar aqui, mas nos demonstra que precisamos viver em eterna vigilância. A nossa relação com Deus é uma relação seríssima. É uma relação de vida e morte. É uma relação de sucesso ou de desgraça. É uma relação de paz ou uma relação de confusão. Precisamos decididamente escolher pelo melhor. E se pararmos um segundo e fizermos um raciocínio lógico, todos faremos a opção pelo melhor. E que verdadeiramente seja assim, que sejamos verdadeiramente crentes, que possamos dia e noite, noite e dia, conversar com o Senhor Jesus e percebermos a sua voz. Porque se eu plantar sem ter o respaldo na oração, sem ter respaldo efetivo na minha relação com o Senhor, a minha plantação, a minha semente será como aquela que caiu na terra dura, não germina. A terra fofada, preparada para receber a semente, ela o é e o será debaixo de oração. Jesus era alguém que vivia em constante oração. Em constante oração.
Em todos os momentos que verificamos a vida de Jesus na Bíblia, oração o acompanhava. Teve oração para separar os apóstolos, teve oração para que todas aquelas curas e milagres acontecessem, teve oração no Getsêmani, teve tanta oração. Jesus era um homem de oração. Em todo momento, Jesus se retirava para orar. Oração tem que acontecer sempre. Não estou te pedindo para orar meia hora, 15 minutos, eu estou te pedindo para orar. E deixa Deus agir. É na oração que você efetivamente encontrará o Senhor Jesus. É na oração que efetivamente você perceberá o Espírito Santo trabalhando contigo. É na oração que efetivamente você conhecerá o Senhor Jesus. Ele aparecerá contigo. Ele falará contigo. Tu sentirás a sua presença. A sua alma ficará preenchida de paz, da presença do Senhor. A sua vida será uma nova vida. Eu diria uma ressurreição. Nicodemos tinha tudo, alcançou tudo. Era respeitável por todos. Era uma autoridade do Sinédrio. Era um homem modelo. Precisava nascer de novo. Precisava morrer para que viesse ressuscitar um novo Nicodemos. Precisamos sentir isso, viver isso, pedir a Deus essa experiência. Senhor, me dê essa experiência, porque a partir do momento que você tiver essa experiência com Deus, você estará capacitado para disseminar essa experiência para os demais. Aí você vai ganhar a sua família, vai ganhar o seu filho, a sua filha, a sua esposa, o seu esposo, sua mãe, o seu pai. Você irá conquistar a tua família para o Senhor Jesus. É mais fácil ganhar família do que ganhar pessoas lá no mundo. Agora, para ganhar, tem que cultivar uma vida de oração. Tem que haver pranto, tem que haver lágrima, tem que haver sacrifício. É através do teu sacrifício que você conquistará dia após dia o coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma relação de conquista, uma relação de amor puro, amor ágape. Aquele amor que nós lemos ali na carta aos Coríntios, no capítulo 13. Eu preciso desvendar esses caminhos. Eu preciso conhecer essas verdades. Eu preciso me assenhorar destas condições. Veja, é vida efetiva. Não é conhecimento intelectual. É vida efetiva. É transformar aquilo que é intelectual e, portanto, imaterial em algo concreto, em algo material na minha vida, para que eu possa ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que a igreja receba essa mensagem como um raiar de 2025 diferenciado. Um raiar de 2025 que pretendemos ver abençoado. Um raiar de 2025 que possamos conseguir concretizar os nossos sonhos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus guarde a todos. E que a alegria dos salvos seja a alegria constante em cada coração. Glória a Deus. Prezado, a paz do Senhor Jesus, estamos muito felizes com o seu acompanhamento dessa mensagem que foi transmitida. E é importante você saber que Jesus é o nosso maior e melhor amigo, socorro em todos os momentos. Tem à sua disposição os canais de comunicação
para que você possa ter acesso às informações concernentes à igreja, para ter plena ciência de que Jesus é o nosso Salvador. A Igreja Assembleia de Deus Recreio é uma igreja que adora o Senhor e que prega o Evangelho. E será uma grande bênção se você participar sempre conosco dessa experiência, reconhecendo a Jesus como seu Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe rica e abundantemente a você e a sua família, em nome do Senhor Jesus.